Você se tornou um mistério dentro do próprio corpo. Anda, fala, trabalha, ri nas fotos, cumpre prazos. Mas, em silêncio, você se observa à distância, como quem assiste a um estranho ocupando a sua vida. Há uma distância entre o que você vive e o que você é, entre o que esperam que você seja e o que talvez você nunca ousou ser. Albert Camus escreveu: "Hoje a mãe morreu, ou talvez ontem, não sei bem." Essa não é apenas a frase mais famosa da literatura existencialista. É uma confissão, um espelho. Quantos de nós vivemos assim, com as emoções desligadas da experiência, com a dor convertida em dados, com a morte reduzida a um telegrama, com a existência transformada numa sucessão de hábitos que não nos dizem mais nada? Quantos de nós enterramos partes de nós sem nem saber em que dia? Você não sente mais nada porque sente tudo e não sabe o que fazer com isso. A estranheza não é ausência de emoção, é excesso de consciência num mundo que não permite pausa. É ter despertado no meio de um espetáculo onde todos continuam atuando. É olhar para o lado, ver todos tão seguros, tão certos, tão funcionais, e sentir vergonha de estar perdido, como se fosse errado ser honesto com o vazio. Como se a ausência de sentido fosse uma falha, e não a mais humana das experiências. Não há destino que não se supere pelo desprezo. Escreveu Camus. Mas antes do desprezo vem o susto. Vem a angústia de descobrir que a vida não traz respostas. Que o mundo, por si só, é indiferente. E que o verdadeiro julgamento acontece não nos tribunais, mas no olhar daqueles que esperam de você um roteiro e se assustam quando você se recusa a atuar. Meursault foi julgado por não chorar no velório da mãe. Foi condenado por não vestir a máscara da emoção socialmente aceita. Foi crucificado não por matar um homem, mas por não fingir humanidade. O mais importante é não se deixar vencer, diz ele, no fim. Mas para não se deixar vencer, é preciso aceitar estar só. Você sente esse exílio, esse isolamento, e tenta preencher com movimento, com promessas, com distrações, mas o silêncio volta. Sempre volta, porque o silêncio é o território da verdade. E a verdade é que você não sabe mais quem está vivendo a sua vida. Nietzsche disse: "Torna-te quem tu és." Mas como alguém pode se tornar o que já esqueceu? Você não precisa de motivações. Precisa de memória. Precisa lembrar o que te fazia sentir. Quando foi a última vez que você chorou de verdade? Não por tristeza, mas por estar presente? Quando foi a última vez que sentiu prazer em existir? Não por ter vencido algo, não por reconhecimento externo, mas por estar respirando? Você pode ter dinheiro, pode ter beleza, pode ter status, mas se não tem clareza sobre quem é, tudo isso te serve apenas como distração. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda resiste, ainda luta, ainda clama por verdade. Então não ignore isso, respire fundo, levante a cabeça e inscreva-se neste canal. Não por vaidade, não por número, mas porque este espaço é um refúgio para quem se recusa a viver adormecido. Curta este vídeo se ele falou com você. Compartilhe se alguém que você ama precisa acordar também. Este canal não é entretenimento, é resistência. Camus não estava interessado em moralismo, nem em otimismo barato. Ele queria uma lucidez tão afiada que cortasse a máscara da existência. E você sente isso, por isso está aqui, porque não quer mais fugir. Você quer entender por que se sente estrangeiro na sua própria pele, por que se olha no espelho e não vê ninguém, por que a vida parece algo que acontece lá fora, enquanto aqui dentro tudo está parado. Kafka escreveu: "A partir de certo ponto, não há mais retorno. Esse é o ponto que deve ser alcançado. Talvez este seja o seu ponto, onde tudo o que é superficial se desmancha, onde você para de fingir que está tudo bem, onde você olha nos olhos da sua própria ausência e decide voltar. Mas voltar a si mesmo não é bonito, nem rápido. É muitas vezes cruel. É como caminhar por entre os escombros daquilo que você construiu para ser aceito. É como olhar para sua rotina e perceber que ela foi montada para alimentar expectativas alheias. É como perceber que você nunca esteve, de fato, aqui.
Você apenas interpretou. Interpretou a pessoa forte, a pessoa feliz, a pessoa normal. Mas, como dizia Sartre, o inferno são os outros. E às vezes, o inferno é o que os outros esperam de você. A sensação de não pertencimento não é fracasso. É a lembrança de que você ainda está vivo demais para aceitar uma vida morta. É a revolta de quem ainda sente, ainda busca, ainda sangra por dentro. Dostoiévski escreveu: viver sem esperança é deixar de viver, mas viver de ilusão é se afastar de si. A única esperança que salva é a que nasce da verdade. E a sua verdade, por mais feia ou confusa, é o único lugar onde você pode respirar sem precisar pedir permissão. Você quer se encontrar? Então pare de se moldar. O problema não é você estar perdido, é você estar tentando se encontrar em caminhos que nunca foram seus. Você não é estranho por sentir demais, você é estranho porque está cercado por pessoas que fingem sentir menos. Você não é estranho por não seguir o roteiro. Você é estranho porque finalmente percebeu que o roteiro nunca fez sentido. A indiferença não é a ausência de dor, é a dor sufocada por um mundo que tem medo do que sente. Você ainda sente, e por isso ainda há retorno. Mas o retorno não será uma estrada iluminada por respostas. Será uma travessia solitária pelas perguntas que você evitou por anos. E talvez seja esse o maior ato de coragem da sua vida. Deixar de correr para fora e aceitar caminhar para dentro. A vida real, a que pulsa, a que inquieta, a que transborda, não é a que obedece às metas, mas a que desafia o roteiro. Meursault não sabia mentir, não fingia chorar, não dizia "eu te amo", porque esperavam, não escondia o tédio ou o absurdo que sentia diante da morte, do amor, da justiça, e por isso foi condenado. Não por matar um homem, mas por não se comportar como um ser humano decente. Ele se tornou intolerável não pelo que fez, mas pelo que deixou de representar. Você sente isso hoje, a intolerância silenciosa que o mundo tem com aqueles que não atuam. Quem não reage como esperado é rapidamente isolado. Se você não se exalta, se não sorri no tempo certo, se não se desespera com o que todos dizem ser urgente, você é rotulado como frio, apático, desligado. Mas e se for o contrário? E se você estiver apenas sendo honesto? E se não houver sentido mesmo? E se, como Camus escreveu, o verdadeiro homem sério é aquele que não trai o absurdo que vê? É esse o dilema, viver como se tudo tivesse um propósito definido. Ou aceitar o absurdo e ainda assim continuar, sem máscaras. Mas continuar sem sentido não é desistir, é resistir, é encontrar liberdade na lucidez. É, como dizia Nietzsche, dizer sim à vida, mesmo quando ela não responde. Não existe nada mais radical do que permanecer consciente num mundo adormecido. E se você sente desconforto, se a vida que vive não ecoa mais dentro de você, então talvez seja a hora de parar de buscar sentido nos lugares errados e aceitar que o sentido não se encontra, se constrói. Camus não propunha nem conformismo. Ele propunha revolta, uma revolta silenciosa, contínua, íntima. A recusa em se dobrar à indiferença. A recusa em se tornar apenas mais um número no cálculo da normalidade. É esse tipo de revolta que você precisa agora, não contra os outros, mas contra o abandono de si. Você já tentou seguir o fluxo, já seguiu o caminho que disseram ser o certo, já fez o que devia, e o que isso te trouxe, além de um cansaço sem nome? Você acorda todos os dias mais distante, mais calado, mais invisível para si mesmo. É como se uma parte de você tivesse parado no tempo, como se houvesse um núcleo silencioso dentro do seu peito gritando para ser ouvido. Mas o barulho da performance o engole antes que possa ecoar. E então você busca distrações, relacionamentos que apenas preenchem espaço, tarefas que apenas ocupam o relógio, objetivos que não emocionam, apenas impulsionam, mas nada toca, nada fere, nada desperta, e o maior medo se instala. Talvez você esteja vivendo sem viver, talvez tenha aceitado a morte lenta do ser, não por maldade, mas por exaustão, voltando a Kafka.
A partir de certo ponto, não há mais retorno. Ele completa. Esse é o ponto que deve ser alcançado. E talvez você esteja neste ponto. O ponto em que ou você se perde de vez, ou decide finalmente confrontar o espelho. A pergunta não é mais o que eu quero fazer da vida, mas o que ainda me resta de vida em mim. Você não precisa de promessas, precisa de presença, precisa estar inteiro onde pisa, precisa, como Sartre dizia, assumir a liberdade de ser o que é, mesmo quando isso doa aos olhos dos outros. Você não será aplaudido por ser você, mas talvez finalmente consiga dormir em paz. Meursault, ele dormia. Mesmo diante do absurdo da morte e do julgamento, ele dormia, não por frieza, mas porque não havia mais mentiras entre ele e o mundo. Ele havia aceitado que tudo aquilo era desprovido de lógica, e ainda assim ele estava ali, pleno, condenado, mas lúcido. E às vezes a lucidez é a única forma de salvação possível. Talvez você precise ser julgado também, não por matar, mas por se recusar a seguir com a farsa. Talvez precise ser chamado de estranho, de indiferente, de frio, para enfim ter o direito de viver com verdade. Porque enquanto você for aceito por todos, talvez ainda esteja se traindo. E enquanto você se esforça para caber, vai se esquecendo de existir. Mas o estranho que você sente não é um problema, é um portal. É a prova de que sua alma não aceitou morrer junto com o costume. É a fagulha de quem ainda se incomoda. E se há incômodo, a vida. E se há vida, a escolha. Você pode continuar se vestindo de conveniências, pode continuar reagindo como esperam, pode seguir representando o você, que agrada, que rende, que é normal. Ou pode parar, pode escutar, pode descer ao abismo e descobrir que o fundo do abismo não é o fim, mas o ponto onde, como cita Dostoiévski, o ser humano deixa de ser uma coisa e se torna alma. E a alma, quando retorna, não volta igual. Talvez o mais estranho de todos seja aquele que olha no espelho e já não reconhece o próprio reflexo. Não porque mudou, mas porque esqueceu. Esqueceu o porquê, o pra quê e, principalmente, o quem. E quando isso acontece, nem o mundo precisa te julgar. Você mesmo começa a se condenar em silêncio. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Isso me ajuda a continuar criando histórias que te façam lembrar quem você realmente é. Obrigado por todo o carinho nos comentários. Sou muito grato a você. Um abraço do seu amigo estrangeiro. Até breve.